E a negociação entre Dorival Júnior e Corinthians causou um racha no departamento de futebol. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também sobre Zubeldia, porque a diretoria tricolor insiste com o técnico argentino. Bora responder também sobre o futuro de Roger Guedes. Conversei com o seu representante e trago novidades importantes. Para completar, preço definido no Palmeiras em relação a Flaco Lopes. Preciso destacar a grande fase do Léo Jardim, o grande responsável pelo empate entre Vasco e Flamengo. Para completar, zica no futebol pernambucano, as últimas do mercado, bastidores e finanças e a estreia da Portuguesa na Série D do Campeonato Brasileiro. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, saindo um pouquinho do futebol para parabenizar Hugo Calderano, brasileiro que acaba de se tornar campeão da Copa do Mundo de tênis de mesa. Na manhã desse domingo, ele venceu o número 1 do ranking, um chinês em Macau. Baita resultado, o maior da história do esporte no Brasil. Agora sim, bora falar sobre futebol. Minha Portuguesa só empatou na estreia da Série D do Campeonato Brasileiro. Jogando fora de casa contra o Boa Vista, a Luz abre 2-0 e tem a chance de fazer o 3-0 aos 19 do segundo tempo. Mas o De Paula, atacante da Portuguesa, desperdiça o gol e acaba entrando forte no goleiro. É expulso, o jogo muda e o Boa Vista consegue o empate em 2-2. Queria agradecer também as centenas de mensagens parabenizando pela transmissão. A gente fez a cobertura pela Lusa TV. Bora falar também sobre Caio Jorge, atacante do Cruzeiro, que criou uma rotina curiosa. Ele paga R$600 de Pix para quem der assistência para ele no Cruzeiro. E os últimos 3 beneficiados com essa ideia foram o lateral esquerdo Kaique, o volante Christian e o também volante Lucas Silva. Já o Juventude tem a menor folha salarial da Série A, R$3.200.000, mas para tentar compensar essa dificuldade, o clube gaúcho paga R$14.000 de bicho por vitória para cada um dos titulares em caso de triunfo no Campeonato Brasileiro. Para completar o giro de notícias, contar que o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, implorou para que outros clubes de futebol no Brasil não façam mais negócio com o Corinthians. E a irritação se dá porque o Timão comprou no ano passado o Ranieri por R$18 milhões, não pagou e conseguiu, graças a uma decisão na Câmara Nacional de Resolução e Disputas, um parcelamento dessa grana. O Cuiabá só vai receber todo o dinheiro sem juros até 2031. Para fechar, contar que o Real Madrid está cada vez mais decidido a trocar Carlo Ancelotti por Xabi Alonso, apesar da multa no contrato do técnico espanhol do Bayer Leverkusen ser de R$115 milhões. Já Kahneman voltou a jogar depois de 7 meses. Ele foi o substituto do Wagner Leonardo no empate em 1-1 do Grêmio contra o Internacional, com direito a muita reclamação de torcedores e jogadores do Grêmio por conta da não marcação de um pênalti em favor do tricolor. A saideira do giro de notícias contar que o Paulista de Jundiaí está de volta à 3ª divisão do Campeonato Paulista. Parece pouco, mas vale a lembrança de que o clube havia iniciado a temporada passada na 5ª e última divisão estadual. Bora te contar agora sobre uma zica no futebol pernambucano. Já são 9 partidas de times de Pernambuco nas divisões do futebol nacional e nenhuma vitória. 6 empates, ou melhor, 3 empates e 6 derrotas. O grande responsável por esse retrospecto ruim é o Sport, que apenas empatou uma vez e perdeu 4 nas 5 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A, a última derrota por 2-1 para o Corinthians nesse sábado na Neoquímica Arena. O Náutico e o Retrô são os outros responsáveis pelo retrospecto ruim. Na Série C, o Náutico tem um empate e uma derrota, mesma campanha do Retrô na 3ª divisão do futebol nacional. O Santa Cruz e o Central vão ter a oportunidade de devolver ou garantir a primeira vitória ao futebol pernambucano no Campeonato Nacional, nas 4 primeiras divisões. Nesse domingo, o Santa e o Central estreiam na 4ª e última divisão do futebol nacional. Quero falar agora sobre Leonardo Jardim, que segue se valorizando e garantindo bons resultados ao Vasco. O último empate em 0-0 com o Flamengo na tarde e noite desse sábado. A verdade é que o Leonardo Jardim foi o grande nome da partida e o responsável pelo 0-0. Somente na etapa final foram 4 grandes defesas.
pegando cabeceio, chute de fora da área, chute cara a cara, enfim, enorme atuação do goleiro de 30 anos de idade que havia sido comprado em 2023 por 2 milhões de euros junto ao Lille. E a cada grande jogo do Leonardo Jardim, aumenta a especulação de que ele não fica em São Januário para 2026. Vale a lembrança de que seu contrato se encerra em 31 de dezembro desse ano e até agora não houve acerto para renovação. E quem duvida que o Leonardo Jardim é hoje o melhor goleiro em atividade por aqui, é importante destacar que ele é o atleta com mais defesas no Campeonato Brasileiro desde que estreou pelo Vasco. São 293 intervenções. A saideira sobre esse tema, Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, é um velho admirador do Leonardo Jardim. Bora falar agora sobre o William Arão, que pode pintar no Clube Atlético Mineiro. Volante de 33 anos de idade, bem perto do fim do seu contrato com o Panathinaikos, o contrato se encerra em 30 de junho. Ele até já pode assinar um pré-contrato, esteve nos planos do Santos enquanto o Paulo Brax mandava por lá. O Brax deixou o cargo, Pedro Caixinha, que era outro entusiasta da ideia, também não é mais treinador do Santos. Diante disso, dá para dizer que o Peixe recuou em relação a essa negociação. E o Paulo Brax é o novo homem forte do futebol do Atlético Mineiro. Diante da necessidade de um volante, Cuca tem batido na tecla sobre a chegada de alguém experiente com intensidade, cresce a chance de o Arão ser contratado. Ainda não há um acordo entre as partes, mas existe a negociação e dá para dizer que o William Arão seria um bom reforço. Jogador que tem sido titular absoluto no Panathinaikos, temporada atual de 39 partidas e 1 gol marcado. Todo mundo vai se lembrar da grande performance do Arão antes de ser negociado com o futebol do exterior, vestindo a camisa do Flamengo. A pergunta que eu deixo para você é: o William Arão caberia no seu time do coração, especialmente nessa condição de gratuito? Jogador que chega sem custos, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras, que definiu o preço para fazer negócio com o Flaco Lopes. Atacante que tem perdido espaço, especialmente depois da chegada do Vitor Roque. Nas últimas 3 partidas do Palmeiras, ele só esteve em campo em 20 minutos. Nem sequer foi utilizado contra o Internacional, havia jogado 14 minutos contra o Corinthians e mais 6 minutos diante do Cerro Porteño. Apesar desse contexto, ele tem sido especulado e procurado por clubes argentinos, em especial pelo River Plate. Marcelo Gallardo gostaria de contar com o Flaco Lopes para a disputa do Super Mundial de Clubes. No projeto dos sonhos do River Plate, o negócio aconteceria por empréstimo. E o Palmeiras já disse que não há nenhuma chance de negociar o Flaco por empréstimo. Ou o clube paga 15 milhões de euros, ou mais ou menos 99 milhões de reais, ou não haverá acordo. Confesso que me assustei com os números. Mas é importante lembrar que o Palmeiras compra o Flaco Lopes, também no futebol argentino, por quase 70 milhões de reais, valor que inclui também todos os impostos pagos na transferência. Então a ideia do Palmeiras é faturar pelo menos 30 milhões de reais. Não acredito que um negócio com essas condições saia. E vou dizer mais, se o Palmeiras tivesse uma oferta próxima de 60, 50 milhões de reais, talvez valesse a pena fazer negócio. Mesmo levando em consideração que o Flaco tem só 24 anos de idade, me parece estar distante de alguém que vai fazer sucesso no futebol brasileiro. Temporada atual de 17 jogos, 5 gols e 3 assistências. Gostaria de perguntar para você, você confia no Flaco Lopes? Entende que ele pode ser uma boa opção? Só para completar, importante lembrar que o Palmeiras enfrenta o Fortaleza nesse domingo no Castelão com muita pressão em cima do técnico Juan Pablo Vojvoda. O técnico argentino pode até ser demitido em caso de tropeço. Essa pressão já existiu em vários momentos da longa e vitoriosa passagem do Vojvoda, mas nesse momento a relação até entre comissão técnica e jogadores já não é das melhores. Preciso falar agora sobre o futuro de Roger Guedes. O atacante brasileiro, que é o grande craque do campeonato Qatari, tem sido especulado por aqui. Já foi colocado como alvo do Flamengo e também do Corinthians. Na manhã desse domingo, conversei com um dos seus representantes e perguntei a ele, existe a chance de o Roger Guedes ser vendido pelo Al Rayyan na metade do ano? A resposta, abre aspas, nenhuma chance de ele voltar. Esqueça essa história em 2025, fecha aspas. Vale a lembrança de que o Roger Guedes é o artilheiro isolado do Campeonato Saudita, com 19 gols em 21 jogos, temporada, somando outras competições, de 24 gols e 3 assistências em 34 partidas. Desde que foi comprado pelo Al Rayyan, o Guedes tem uma média muito próxima à participação de 1 gol por jogo. São 60 jogos, 47 gols e mais 8 assistências. As grandes dificuldades para tirar o Roger Guedes de lá hoje são financeiras. É alguém que ganha 5 milhões de reais por mês,
custou 10 milhões de euros em direitos econômicos junto ao Al-Rayyan. Qual seria a justificativa para o clube qatari de vender o Roger Guedes por menos do que 15 ou 20 milhões de euros, levando em consideração todo o sucesso que ele faz por lá? Hora de falar sobre o São Paulo para te explicar por que Luiz Zubeldia tem sido a opção da diretoria do São Paulo, mesmo em relação a tantos protestos do torcedor e também de parte da mídia especializada. O que eu consegui apurar conversando com 3 dirigentes diferentes do São Paulo é que o Zubeldia hoje é a opção mais barata à disposição do tricolor. A gente não pode se esquecer que o São Paulo vive um caos financeiro, com dívidas próximas a 1 bilhão de reais, com um prejuízo na temporada passada próximo de 300 milhões de reais e com a necessidade urgente de baixar custos. Porque o São Paulo, a partir do momento em que fechou um acordo com o FIDIC, não pode gastar mais do que está estabelecido na projeção orçamentária. Diante desse cenário, a demissão do Zubeldia custaria logo de cara pelo menos 3 milhões de reais. Esse é o valor da multa rescisória. Para completar, substituir o Zubeldia certamente encareceria o processo da comissão técnica. É que o Zubeldia e seus auxiliares hoje ganham na casa de 1 milhão de reais por mês. E todos os treinadores pedidos pelos torcedores, no caso, por exemplo, o Dorival Júnior, o Diniz ou até o Tite, custariam mais. O Diniz tem uma enorme rejeição do torcedor do São Paulo, mas seria o mais barato. Ainda assim, mais caro do que o Zubeldia. Não dá para imaginar o Fernando Diniz sendo contratado por pelo menos 1,5 milhão de reais. O Dorival Júnior vai custar, entre salários, direitos de imagem, pagamento para comissão, algo próximo a 2,5 milhões de reais por mês. O Tite é outro treinador extremamente caro e é por conta desse cenário que o São Paulo insiste na manutenção do Zubeldia, torcendo para que ele vá dar certo. Não dá para cravar que o Zubeldia fica até o fim do ano. Uma sequência ruim de resultados pode obrigar o São Paulo a dispensá-lo, mas a ideia é tentar forçar a barra para que ele continue, até porque os líderes do elenco gostam do treinador argentino. Só para completar, São Paulo e Santos se enfrentam nesse domingo com expectativa de enorme público no Morumbi. Já são 47 mil ingressos vendidos de forma antecipada. A saideira sobre o tricolor, lateral Moreira, emprestado ao Porto, marcou seu primeiro gol nesse final de semana pelo Porto B. Ele saiu do banco de reservas para balançar as redes, algo que ele não conseguia há quase 3 anos. Para fechar o vídeo, para te explicar por que Dorival Júnior ainda não foi anunciado pelo Corinthians, cheguei a contar para vocês nos últimos dias que já havia um acerto financeiro entre o Dorival e o Timão. Mas posso contar que a negociação entre Corinthians e Dorival gerou um enorme ruído dentro do departamento de futebol. Tudo porque o Fabinho Soldado, que é o diretor executivo e responsável por tocar todas as negociações, descobriu que um auxiliar, um aliado, alguém muito próximo do Augusto, com autorização do presidente, já havia procurado o Dorival antes mesmo da demissão do técnico Ramon Dias. Na noite de quarta-feira, depois da derrota do Corinthians em casa para o Fluminense, o telefone do Dorival tocou. E do outro lado da linha, esse aliado do Augusto Melo especulando, conversando e cogitando a contratação do Dorival. Fabinho só foi ter conhecimento desse episódio na sexta-feira, quando conversou pela primeira vez com o Dorival Júnior. Fabinho já havia negociado com o empresário dele, o Edson Codro. Ao tomar conhecimento, o Fabinho se sentiu extremamente frustrado e desafiado, porque nessa queda de braço ele quer demonstrar internamente ter autonomia total. É por isso que o Fabinho, nesse momento, cogita até a possibilidade de contratar um outro treinador. Importante lembrar que, ao mesmo tempo que ocorre essa dividida, o Tite mandou sinais de que toparia voltar ao Corinthians. Tite, que já havia recusado os últimos 4 convites do clube. Técnico desempregado desde o ano passado, quando foi dispensado do Flamengo, o Corinthians chegou a receber a informação de que o Tite tinha negociações avançadas para assumir o Al Hilal no lugar do Jorge Jesus para a próxima temporada, mas entre ir para a Arábia ou voltar ao Corinthians, o Tite tem dado sinais de que pode optar pelo clube paulista, onde foi extremamente feliz e é tratado como um dos maiores, se não maior, treinador da história alvinegra. Também especularam Fábio Carille como treinador do Corinthians. Dá para descartar essa possibilidade? O que eu ouvi de uma fonte importante no Corinthians é que essa alternativa nunca nem sequer foi debatida. Só para completar, em relação ao Corinthians, a busca se dá para que o Timão tenha um técnico já no banco de reservas contra o Racing do Uruguai, jogo da Sul-Americana, marcado para a próxima quinta-feira na Neoquímica Arena. Sobre o time, vitória por 2-1 de virada contra o Sport. Corinthians sai perdendo dentro de casa, mas vira com 2 gols de Memphis Depay. Memphis, que chegou a 24 participações em gol, somando gols e assistências, e está a mais uma participação de bater seu 4º bônus previsto no contrato.
E você contrataria quem para técnico do Timão? Já usa espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde, assim que surgir notícia. Tchau!